Sou Catherine Barnes, tenho 34 anos. Na festa de 35 anos de casamento dos meus pais, minha irmã Serafina tentou me derrubar publicamente. Na frente dos amigos mais próximos do meu pai, ela apontou para o meu velho Honda e declarou: aquela pilha de sucata é uma vergonha para toda a família. Mas então algo inesperado aconteceu. A raiva para a qual eu havia me preparado nunca chegou. Em vez disso, uma profunda sensação de paz tomou conta de mim, e eu sorri. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Por favor, clique em curtir e inscreva-se para ouvir o resto da minha história. Aquele sorriso parecia ter sido construído ao longo da vida. Não foi uma reação repentina nascida naquele momento de insulto, mas o ápice de uma guerra longa e silenciosa. E aquela noite no Oakmont Heritage Club foi a batalha final. Toda a aprovação começou momentos antes com um som que eu conhecia muito bem, o tremor silencioso do meu Honda Accord de 10 anos quando girei a chave. Antes mesmo de poder soltar o cinto de segurança, eu a vi. Serafina. Ela deslizava pelo asfalto bem cuidado do estacionamento, seu vestido brilhante Leila Rose e uma declaração de guerra contra meu blazer e calça simples. Este não era apenas um clube de campo, era o palco da minha família, um lugar onde o valor era medido pelo brilho dos seus sapatos e pelo nome no seu cartão de crédito. Ela não apenas andou, ela se apresentou, com um sorriso treinado estampado no rosto, enquanto se aproximava de mim com um homem que reconheci instantaneamente, o senador estadual Allen. Minha irmã havia calculado a emboscada com perfeição. Senador Allen, está aí minha irmãzinha, Catherine, disse ela, com a voz doce como mel, mas seus olhos transmitiam um fogo frio e familiar. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pairar no ar por um momento longo demais. Ela é um espírito livre. As palavras estavam revestidas de um fino verniz de afeto, mas para qualquer um que entendesse o dialeto da família Barnes, era um claro insulto. Significava falta de propósito, fracasso, uma decepção. Então ela se virou para mim, com o sorriso se estreitando enquanto abaixava a voz, um sussurro conspiratório destinado apenas a nós três. Da próxima vez que você decidir aparecer parecendo um mendigo, pelo menos tenha a decência de estacionar com os funcionários. Você está com uma cara patética. Minha garganta apertou. Ofereci um aceno breve e silencioso ao senador, cujo rosto era uma máscara de desconforto. Ele era um homem decente, preso no fogo cruzado de uma crueldade familiar que claramente não compreendia. E naquele momento, sua vergonha indireta pareceu pior do que o veneno da minha irmã. Tornou a humilhação real, refletida nos olhos de um estranho. Antes que eu pudesse processar a dor, outra mão estava em meu braço. Minha mãe, Eleanor, apertando-me como um torno, suas unhas impecavelmente cuidadas cravando-se em meu cotovelo. Ela me puxou com uma urgência frenética, o maxilar cerrado. Kate, pelo amor de Deus, você não pode facilitar as coisas pelo menos uma vez? Sibilou ela, com a voz baixa e furiosa enquanto me conduzia em direção às imponentes portas de carvalho do clube. Esse carro, essa roupa. Você está tentando envergonhar seu pai de propósito? Não havia defesa para mim, nenhuma dúvida sobre o que Serafina havia dito, apenas acusação. No mundo dela, eu não era vítima de um desrespeito público, eu era o sabotador do seu retrato de família cuidadosamente selecionado, a única pincelada desonesta que arruinou a obra-prima. A sensação de ser tratada como uma bola de demolição pela própria mãe, é uma dor mais profunda do que qualquer insulto de uma irmã. Ela lhe diz que seu lugar na família é condicional, baseado inteiramente na sua capacidade de sustentar a ilusão. Lá dentro, o ar estava carregado com o aroma de dinheiro antigo, couro e lírios. Antes do jantar, fui até o bar, com a intenção de pegar um simples copo d'água e encontrar um cantinho tranquilo para me preparar para a noite que se aproximava. Mas não havia escapatória. Meu pai, Dr. Alistair Barnes, apareceu ao meu lado, pousando a mão pesadamente em meu ombro. Era um gesto que parecia paternal para o mundo exterior, mas eu sabia o que era, um gesto de controle. Ele estava com um de seus parceiros da clínica cirúrgica. E esta, anunciou ele com um gesto magnânimo da mão livre, é minha caçula, Catherine. Ela está trabalhando em alguns projetos de tecnologia agora.
Muito criativa. Ele pronunciou a palavra criativa como se fosse sinônimo de desempregado. O parceiro ofereceu um sorriso educado e forçado e perguntou o que eu fazia especificamente. Abri a boca para explicar, para falar sobre software de logística, sobre otimização da cadeia de suprimentos para infraestrutura crítica, mas nunca tive a oportunidade. Ah, ela está terrivelmente ocupada, interrompeu a voz de Serafina atrás de mim, ríspida e indiferente. Ela havia se materializado como um tubarão farejando sangue. Ocupada sonhando em mudar o mundo em sua garagem. O pequeno grupo de homens ao redor do meu pai riu baixinho. Não era uma risada gentil. Era a risada de quem entendia o código. A piada era comigo. Fiquei ali parado, com um copo de água fria soando na minha mão, me sentindo invisível. O jantar era o evento principal, uma tortura meticulosamente orquestrada, tendo como pano de fundo linho branco imaculado e talheres brilhantes. Parecia menos uma celebração e mais uma inquisição. Eles passaram travessas de ostras Rockefeller e fatias de filé Wellington como se estivessem julgando alguém. Cada tilintar de um garfo contra um prato era como um martelo batendo. Serafina presidiu a audiência, relatando uma vitória recente em um processo de negligência médica de alto perfil que ela havia vencido, um caso que havia rendido um acordo de 7 dígitos para seu prestigiado escritório de advocacia na Virgínia. Meu pai assentiu, radiante de um orgulho que nunca demonstrou por mim. Ele elogiou seu brilhantismo, sua tenacidade, seu instinto assassino. Então os holofotes se voltaram para mim. A mesa inteira ficou em silêncio enquanto meu pai pigarreava e fixava o olhar em mim. Bem, Kate, ele começou, com uma expressão pensativa fingida no rosto, ouvi dizer que a empresa do Mark Zuckerberg também começou em uma garagem. Então, em que fase você está? Já vendeu algum moletom? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era mais pesado e mais alto do que a conversa educada que preenchera o grande salão de jantar momentos antes. Todos os olhos à mesa estavam em mim, esperando que eu desmoronasse, me defendesse, mostrasse uma brecha na minha compostura. Não lhes dei essa satisfação. Calmamente, peguei meu garfo e faca, cortei um pedaço do meu bife mal passado e o levei à boca. Mastiguei devagar, deliberadamente, sentindo o gosto metálico da carne, a mordida afiada da injustiça. Eu não disse nada. Apenas comi. E naquele silêncio ressoante, uma pergunta surgiu, clara e calma, cortando o ruído da minha própria humilhação. Por quê? Porque isso não doía mais. Porque suas palavras, que antes poderiam ter me destruído, agora pareciam pedras saltando inofensivamente da superfície de um lago profundo e tranquilo. O ronco constante do motor do meu Honda na Interestadual 66 era um ritmo familiar, um zumbido hipnótico que sempre parecia me levar de volta no tempo, de volta ao Afeganistão. De volta ao lugar que respondia à pergunta que ecoava em minha mente: por que as palavras deles não doíam mais? No jantar, minha irmã Serafina falou sobre pressão. Para ela, pressão era enfrentar um juiz severo ou cobrar horas suficientes para se tornar sócia. Ela não tem ideia do que é pressão de verdade. Pressão não é um tribunal. Pressão é receber uma chamada de rádio informando que um comboio com reservas de sangue atrasou 24 horas, e o hospital de campanha em Kandahar só tem sangue suficiente para mais 3 cirurgias. Pressão é a vida de 3 soldados, dependendo de você encontrar um avião de transporte disposto a voar para uma zona de risco antes que eles morram em sangue. Esse era o meu mundo. Um mundo onde o fracasso não era medido em lucros cessantes, mas em sacos para cadáveres. Um mundo onde um Honda de 10 anos que dá partida todas as vezes não é um símbolo de vergonha, mas um testemunho de confiabilidade, uma virtude que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Os insultos sobre meu carro, minha carreira, minha vida eram como balas de papel contra aço, e eu fui forjada no fogo. Jamais esquecerei a noite no Vale de Argandab. Ela ficou gravada na minha memória. A lua era uma lasca pálida, lançando um brilho sinistro sobre as colinas áridas e rochosas. Então o silêncio foi rompido pelo raio laranja brilhante de um RPG. Um véio da frente do nosso comboio explodiu em um clarão de luz e metal. O rádio estalou e ganhou vida com gritos.
O ar se encheu com o cheiro acobreado de fiação queimada e algo mais, algo enjoativamente doce. Eu era um oficial de logística, um escriturário de suprimentos glorificado, segundo meu pai. Mas, naquele momento, cargos não importavam. Eu estava no chão do meu veículo, meu fuzil M4 pressionado com força contra o ombro, disparando rajadas controladas em direção às figuras sombrias que se moviam na serra. Lembro-me do estrondo frenético e ensurdecedor do meu próprio coração, tão alto que quase abafava o som dos tiros. Naquela noite, deitado na terra e na poeira, aprendi que o valor de uma pessoa não é definido pelo carro que dirige ou pela etiqueta em seu terno. É definido por se ela mantém sua posição quando o caos se instala. Minha família não entenderia isso. Como entenderiam? As batalhas deles eram travadas em salas de reuniões e clubes de campo. As minhas eram travadas por interesses que eles nem sequer imaginavam. Então, por que eu estava tentando obter a aprovação deles? Por que eu ainda estava presente nessas execuções cerimoniais do meu personagem? A resposta me veio anos atrás, em uma tenda de lona empoeirada no aeródromo de Bagram, com o rugido ensurdecedor do C-130 decolando e pousando do lado de fora. Enfiado na minha mochila, eu carregava um exemplar de bolso com orelhas de Simon Sinek. Comece com o porquê. Entre coordenar entregas de suprimentos e relatórios de estoque, eu lia. E uma ideia me atingiu como um golpe físico: as pessoas não compram o que você faz, elas compram porque você faz. Pensei no porquê da minha família. O porquê dos meus pais era serem admirados, manter uma imagem pública impecável. O porquê da Serafina era mais simples: vencer a todo custo. A vida deles era construída em torno da validação externa. Naquela noite, na tenda, olhei ao redor para os jovens soldados, recém-saídos da adolescência, curvados sobre blocos de notas, escrevendo cartas para casa. Em seus rostos cansados, encontrei o meu porquê. Não se tratava de glória ou promoções. Tratava-se de garantir que tivessem a armadura, a munição, os suprimentos médicos, tudo o que precisavam para escrever a próxima carta para casa. Foi nesse momento que a Aegis Tactical Solutions nasceu. Não em uma garagem no Vale do Silício, mas em uma zona de guerra no Oriente Médio. Não nasceu de um desejo de riqueza. Nasceu de um voto solene de que eu jamais deixaria a vida de um soldado ser colocada em risco por causa de um equipamento entregue com atraso ou de uma falha no sistema. Então, eu ia deixar a piada do meu pai sobre vender moletons me atrapalhar? De jeito nenhum. Meu porquê era importante demais. Ele e Serafina viam o sucesso como um processo de 7 dígitos ou um escritório de canto. Mas eu aprendi o que é o verdadeiro sucesso, a verdadeira excelência. E é a Sargento Maria Sanches. Ela era uma suboficial de 45 anos, de El Paso, que trabalhava em um motorpool, uma mulher que conseguia diagnosticar um problema no motor apenas ouvindo o zumbido. Certa noite, o gerador da tenda cirúrgica principal pifou. Não havia peças de reposição disponíveis por pelo menos 12 horas. Os engenheiros puxavam fios freneticamente, gritando uns com os outros no escuro. Era um caos. 2 pacientes estavam em mesas de operação lá dentro. Maria se aproximou, calma como sempre. Ouviu o motor engasgar por um instante e então tirou um simples clipe de papel do bolso. Com um alicate, dobrou em um formato específico, enrolou-o com um pequeno pedaço de fita isolante que sempre carregava e o enfiou em uma tomada no fundo da máquina. Ela ligou a ignição. O gerador rugiu e voltou à vida. Ela salvou pelo menos 2 vidas naquela noite. Ninguém lhe deu uma medalha. Não houve comunicado à imprensa. Para o exército, ela apenas fez o seu trabalho. Mas, para mim, ela era a personificação da excelência, da engenhosidade sob pressão, da competência silenciosa que salvava vidas. Esse era o padrão que eu me impunha, não a teatralidade da minha irmã no tribunal, nem a posição social do meu pai. O padrão era Sargento Maria e seu clipe de papel. Então, enquanto me afastava da festa, a lembrança dos insultos já se esvaindo, eu não estava com raiva. Eu estava apenas separado. Não estávamos apenas em pistas diferentes, estávamos em rodovias completamente diferentes, em direções opostas.
Eles poderiam ficar com os troféus do clube de campo. Eu estava em busca de outra coisa, algo real, algo pelo qual valesse a pena lutar. Meu porquê foi forjado na poeira do Afeganistão. Mas minha empresa, a Aegis Tactical Solutions, não foi construída lá. Não nasceu em um arranha-céu reluzente do Vale do Silício com kombucha à disposição e financiamento de capital de risco. Nasceu em uma garagem úmida para um carro nos subúrbios de Richmond, Virgínia, impregnada com cheiro de óleo de motor, café queimado e desespero. Todas as minhas economias de 8 anos de serviço foram para 3 servidores usados que comprei de uma empresa que faliu. Só isso. Era o meu reino. Meus dias eram uma tela dividida e chocante. De manhã, eu vestia um blazer, dirigia meu Honda até o norte da Virgínia e fazia apresentações para empreiteiros de defesa, grupos de homens de meia-idade internos caros que me olhavam como se eu fosse uma criança brincando de se fantasiar no escritório do meu pai. Eles ouviam com sorrisos educados e depois diziam coisas como: "Esse é um projeto muito ambicioso para alguém como você." À noite, eu voltava para a garagem, tirava o blazer e vestia meu uniforme de verdade, um moletom velho do exército e jeans. Eu ficava sentado sob o brilho dos monitores e escrevia milhares de linhas de código até as palavras se misturarem. O jantar era quase sempre o mesmo: um sanduíche de manteiga de amendoim com pão barato e um Red Bull do pacote de 24 que eu tinha comprado no Costco. Essa foi a minha vida por meses a fio, um ciclo exaustivo e solitário de tentar construir um futuro enquanto me esgotava. A solidão era a parte mais difícil. Lembro-me de uma noite fria de janeiro, o tipo de frio que penetra nos ossos. Eu estava olhando para a tela, a dor da rejeição do meu 5º contrato ainda viva, quando meu celular acendeu com o nome de Serafina. Hesitei, mas depois respondi, com uma pontada tola de esperança no peito. O som que me recebeu foi de música e risadas altas e despreocupadas. "Olá, pequena empreendedora", disse ela, com a voz transbordando condescendência. "Estou em Aspen. Aposto que é melhor do que sua garagem úmida, né?" Eu podia ouvir uma voz masculina ao fundo perguntando: "Quem é esse?" E ouvi a resposta clara e cortante de Serafina: "Ah, só o fracasso da família." Não disse uma palavra. Apenas encerrei a ligação em silêncio. Por um instante, deixei minha cabeça cair na superfície fria da minha mesa. Lágrimas quentes de puro cansaço e humilhação escorriam pelo meu rosto. Eu estava tão cansado de lutar, tão cansado de ser a piada. Mas então me recompus. Enxuguei os olhos com a manga do meu moletom, respirei fundo e voltei a me concentrar na tela. A descrença da minha família era um rangido constante no fundo da minha cabeça, me dizendo que eu não era boa o suficiente. Era um veneno contra o qual eu tinha que lutar todos os dias. Se você sabe como é transformar a dúvida de outra pessoa no seu próprio fogo, mostre seu apoio a esta história com um like e deixe-me ver esse fogo. Comente com o emoji de fogo abaixo se você já passou por isso. Coloquei esse fogo, esse combustível, de volta no meu trabalho. Mas o golpe mais cruel não veio da minha irmã. Veio da minha mãe. Algumas semanas depois, ela ligou certa manhã, com uma voz enjoativamente doce. Eu deveria ter imaginado, mas uma parte de mim, a parte que ainda era uma garotinha, esperava que ela estivesse ligando só para saber como eu estava. "Kate, querida", ela começou, "tenho um favorzinho para pedir. Você poderia emprestar $2.000 para Serafina? Ela precisa de uma bolsa nova para o baile de gala da Ordem dos Advogados. Uma Hermes. Acho que é importante para a imagem dela, sabe?" Fiquei sem palavras. Estava literalmente comendo macarrão instantâneo no almoço naquele dia, tentando economizar até o último centavo para uma licença de software essencial. "Mãe, eu não tenho", eu disse, minha voz quase um sussurro. Seu tom mudou instantaneamente de doce para áspero, carregado de acusação. "Como assim, você não tem? Você não viaja. Você não faz compras. Você não faz nada. Para onde vai todo o seu dinheiro, Catherine?" Eu não conseguia explicar os servidores, as licenças, os custos exorbitantes de começar um negócio do zero. Ela não teria entendido. Ela não queria.
Aos olhos dela, uma bolsa de grife para Serafina era um investimento necessário, enquanto minha empresa era um hobby frívolo. Naquele momento, todo o peso do meu isolamento desabou sobre mim. Eu sabia que estava verdadeira e completamente sozinha. Durante 18 longos meses, eu me esforcei dia após dia, alimentado pelas dúvidas deles e pela minha teimosa recusa em falhar. Então, numa tarde de terça-feira, recebi um e-mail na minha caixa de entrada. O assunto era simples: contrato de subcontratação. Era da Lockheed Martin. Um pequeno contrato de $50.000 para desenvolver um módulo de logística de nicho. Não eram milhões. Não era um negócio que chamasse a atenção, mas era real. Era uma validação. Eu não gritei. Não pulei de alegria. Apenas fiquei sentado na minha cadeira de escritório surrada, no meio da garagem, olhando para a tela. E comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza ou exaustão, mas lágrimas de puro alívio. Era como se uma represa dentro de mim finalmente tivesse se rompido. Eu tinha conseguido. Naquela noite, não voltei para a garagem depois das minhas reuniões. Dirigi meu velho e fiel Honda até a melhor churrascaria da cidade. Entrei sozinho e me sentei no bar. Pedi um ribeye de 590 gramas com osso, mal passado, e uma taça de Bourbon Kentucky de primeira qualidade. Quando a comida chegou, parei por um instante, olhando para o prato. Foi mais do que apenas uma refeição. Foi um monumento aos 18 meses de macarrão instantâneo e sanduíches de pasta de amendoim. Foi a prova. Peguei meu copo, o líquido âmbar brilhando na penumbra. Levantei-o, não para celebrar, mas para honrar minha própria sobrevivência. Aquele jantar solitário de bife foi uma declaração da minha própria sobrevivência. Mas também foi a refeição mais solitária da minha vida. Durante meses, a Aegis foi só eu, uma garagem e um objetivo aparentemente impossível. Mas eu não estava destinado a lutar essa guerra sozinho. O primeiro reforço chegou na forma de Marcus Thorne. Mark foi a primeira pessoa que contratei. Ele era um ex-boina verde, um homem alto e quieto, com olhos que viam tudo e um aperto de mão capaz de esmagar nozes. Ele me encontrou por meio de uma rede de veteranos. Quando ele veio à minha garagem para uma entrevista, eu tinha um plano de negócios completo pronto para mostrar a ele, repleto de gráficos e projeções de 5 anos. Ele nem olhou para a tela. Apenas me olhou nos olhos, observou o espaço apertado, os servidores zumbindo e o fogo nos meus olhos, e fez uma pergunta simples: qual é a missão, chefe? Não qual é o salário ou quais são os benefícios, mas qual é a missão. Ele entendeu na hora. E daquele dia em diante, nunca mais duvidou de mim por um segundo sequer. Meses depois, perdemos um contrato importante no último minuto para um concorrente com mais recursos. Fiquei arrasado. Encarei isso como um fracasso catastrófico. Eu me tranquei no meu pequeno escritório, que na verdade era apenas um canto da garagem separado por uma estante, e fiquei olhando para a parede, sentindo o peso de tudo desabando. Mark não me disse coisas vazias. Ele não me disse que tudo bem. Ele simplesmente entrou em silêncio, colocou uma caneca de café preto e um donut da loja no fim da rua na minha mesa. Comam, disse ele, com a voz calma e firme. Depois contra-atacamos. No mundo corporativo, isso pode parecer um gesto pequeno. No exército, esse tipo de apoio silencioso e inabalável é tudo. Chama-se confiança absoluta. Ele era o irmão que eu nunca tive, montando guarda ao meu lado. Meu segundo em comando era Jocelyn Reed. Se Mark era meu escudo, Jocelyn era minha espada. Ela era uma ex-oficial financeira do Corpo de Fuzileiros Navais, uma mulher pequena, de 1,60 metros, mas que se portava com a autoridade de um general. Ela conseguia desmontar uma planilha hostil com precisão cirúrgica e silenciar um agente de crédito condescendente com um único olhar gélido. Aprendi isso em primeira mão quando o empréstimo da nossa pequena empresa estava em análise. O banco ficou nervoso com o nosso fluxo de caixa e ameaçou cortar nossa linha de crédito, o que seria uma sentença de morte. Eu estava em pânico, mas Jocelyn simplesmente me disse: eu cuido disso. Ela foi ao banco sozinha,
munida de uma maleta cheia de demonstrações financeiras e projeções meticulosamente organizadas. Não tenho ideia do que ela disse naquela reunião, mas 1 hora depois, o próprio gerente do banco me ligou, gaguejando desculpas e se oferecendo para aumentar nosso limite de crédito. Ela era o firewall que protegia nossa empresa, mas também se tornou a irmã que eu sempre desejei. Ela me ensinou que a verdadeira força não está em ser a pessoa mais barulhenta da sala. Está em ser a mais preparada, munida de fatos e de uma calma letal. Com Mark e Joselyn ao meu lado, a Aegis começou a crescer. Saímos da garagem e fomos morar em um escritório de verdade. Mas o momento em que soube que realmente havia encontrado minha tribo, minha verdadeira família, aconteceu durante nosso 3º ano de ação de graças. Eu havia mentido para meus pais, dizendo que tinha uma viagem de negócios urgente. A ideia de outro jantar de feriado sob o olhar crítico deles era insuportável. Meu plano era passar o dia no escritório vazio, colocando o trabalho em dia e depois ir para casa comer um jantar congelado. Era uma perspectiva sombria, mas era melhor do que a alternativa. Mas quando entrei no estacionamento naquela manhã, vi os carros deles. Entrei e o escritório não estava escuro e silencioso. As luzes estavam acesas e o ar estava impregnado do aroma quente e saboroso de peru assado. Mark e Joselyn estavam lá. Eles tinham montado uma mesa dobrável no meio do nosso espaço de trabalho principal. Mark estava cortando um peru perfeitamente dourado, e Joselyn estava tirando uma torta de abóbora caseira de uma torradeira que ela trouxera de casa. Achamos que você não ia a lugar nenhum, disse Joselyn com um sorrisinho. E a receita de torta de abóbora da minha avó é boa demais para não compartilhar. Comemos nosso jantar de ação de graças sentados em caixas de papelão viradas, usando pratos de papel e garfos de plástico. Não havia prata polida, nem toalha de mesa de seda, nem copos de cristal. Mas enquanto estávamos ali, compartilhando histórias e rindo, senti um calor e uma sensação de pertencimento que nunca havia sentido na mesa de jantar imaculada dos meus pais. Naquela noite, cercada pela família que escolhi, chorei, não de solidão ou humilhação, mas de gratidão profunda e avassaladora. Acabamos contratando mais pessoas, a maioria veteranos. Nosso escritório nunca pareceu uma startup de tecnologia. Parecia uma base operacional avançada. Tínhamos uma tabela de classificação de preparo de café para resolver debates acalorados sobre quem fazia o melhor café. Adotamos um labrador amarelo e brincalhão chamado Radar, que se tornou nosso principal responsável pelo moral. Não tínhamos reuniões sem sentido, tínhamos breves relatórios diários de situação, aqui. Ninguém se importava com o carro que você dirigia ou com a marca de roupa que você usava. Eles se importavam se você completava sua missão. Eles se importavam se você apoiava seus companheiros de equipe. Este era um lugar construído com base em valores compartilhados e respeito mútuo. Esta era a minha família. Comparando-a aos jantares frios e performáticos no Acmon, com as palavras cortantes e o silêncio glacial, como ousavam chamar aquilo de família? Depois de encontrar minha família na Aegis, uma sensação de paz tomou conta da minha vida. O ruído constante de não ser bom o suficiente finalmente desapareceu, substituído pela confiança silenciosa que vem de ser valorizado por quem você é, não por quem alguém quer que você seja. E então, depois de quase 1 ano de silêncio abençoado, meu telefone tocou. O identificador de chamadas dizia: pai? Meu primeiro instinto foi ignorar, mas ele ligou várias vezes. No 3º toque, atendi, imediatamente em guarda. Sua voz foi um choque. Era normalmente calorosa, transbordando uma doçura artificial que eu não ouvia há anos. Kate, querida, já faz muito tempo. Que tal jantarmos todos neste fim de semana no Yet Little Washington? Já fiz uma reserva. Quero saber tudo sobre o seu trabalho. Meu coração se apertou. Quero saber tudo sobre o seu trabalho. Essas eram as palavras que eu desejava ouvir a vida toda. E, de repente, uma centelha tola e traiçoeira de esperança se acendeu em meu peito. Talvez ele tivesse mudado. Talvez eles finalmente quisessem entender. Contra a minha vontade, eu disse sim.
Quando contei a Mark, ele apenas balançou a cabeça lentamente, com uma expressão sombria. Cuidado, chefe, alertou. Uma cobra não muda de listras. Gostaria de ter escutado. O Yet Little Washington era um monumento à opulência, 3 estrelas Michelin, ambiente discreto e garçons que se moviam como fantasmas. A apresentação começou no momento em que cheguei. Meu pai se levantou para me beijar no rosto. Serafina, inacreditavelmente, até elogiou o vestido preto simples que eu estava usando. Serviram vinho caro. Perguntaram sobre a minha empresa. Ouviram com interesse fingido enquanto eu falava sobre o nosso crescimento. Por cerca de 1 hora, foi quase perfeito. Foi quase normal. E então, logo depois que os pratos de sobremesa foram retirados, a cortina se abriu para o verdadeiro motivo da noite. Serafina começou a suspirar dramaticamente enquanto mexia seu expresso. Ela começou uma longa e sinuosa história sobre um sócio comercial dela, alguém que estava tendo alguns problemas com um contrato de equipamento militar. São só uns probleminhas burocráticos, na verdade, disse ela, acenando com a mão, dispensando a burocracia. Você sabe como é. Ela então voltou toda a sua atenção para mim, com os olhos brilhando com intenção predatória. Kate, você trabalha neste mundo. Você deve conhecer alguém no Pentágono que poderia, sabe, ajudar a agilizar um pouco as coisas. Para a família. O ar nos meus pulmões congelou. Para a família. Todo aquele jantar elaborado e caro, estamos tão orgulhosos de você, era uma mentira. Foi uma emboscada cuidadosamente encenada para me amolecer e me preparar para o ataque. Eu sentia o sangue pulsando nas têmporas. Agilizar as coisas era um termo educado e higienizado para fraude em compras. Queriam que eu usasse os relacionamentos que construí com base em integridade e sangue, relacionamentos com pessoas que eu respeitava, pessoas que confiavam em mim, para cometer um crime. Serafina, não é assim que funciona, eu disse, com a voz perigosamente calma. Meu pai interveio imediatamente, bancando o patriarca sensato. Ah, não seja tão rígida, Kate, disse ele, num tom de repreensão, como se eu fosse uma criança teimosa. Às vezes é preciso ser flexível pela família. E foi então que finalmente entendi. Não era apenas um mal-entendido sobre o meu mundo. Era uma tentativa deliberada de corrompê-lo. Eles não apenas ignoraram meus valores, eles queriam ativamente desmantelá-los. Não suportavam que eu tivesse construído algo limpo, algo orado, nos meus próprios termos. Então, eles tiveram que encontrar um jeito de me arrastar para a lama com eles, para me tornar um deles. Queriam manchar a única coisa que eu tinha e que era verdadeiramente minha. Minhas mãos estavam firmes quando coloquei o garfo e a faca no prato, e o leve tilintar do metal na porcelana soou como um tiro na silenciosa sala de jantar. Não posso, respondi, com a voz baixa, mas firme. Não havia espaço para negociação. A máscara de civilidade de Serafina se estilhaçou. Ela se inclinou para a frente, o rosto contorcido de raiva. Aí está aquele tom hipócrita de novo, disparou, elevando a voz. De onde você acha que tirou tudo, as oportunidades, as conexões, desta família, do nome Barnes? E agora você nos vira as costas, sua ingrata. Sua voz foi ficando mais alta, atraindo olhares das outras mesas. A imagem cuidadosamente construída da família perfeita se desfazia diante de seus olhos, deixando-a frenética. Não disse mais nada a ela. Levantei-me, com movimentos deliberados. Tirei 5 notas de $100 da carteira e as coloquei cuidadosamente sobre a mesa, mais do que o suficiente para cobrir minha parte da farsa. Olhei diretamente para o meu pai, em seus olhos chocados e raivosos. Desculpe por ter decepcionado você, eu disse. As palavras eram para ele, mas o significado era para mim. Lamentei ter me deixado decepcionar por ele, por eles, uma última vez. Então me virei e fui embora, deixando-os paralisados em um quadro de fúria atordoada. Não olhei para trás. Passei pelo sommelier, atravessei o saguão ornamentado e saí para o ar frio da noite. Cada passo parecia mais leve que o anterior. Mas o alívio só durou até eu voltar para o carro.
Dirigi por cerca de 16 quilômetros, com os nós dos dedos brancos no volante. Então, parei no acostamento de cascalho da estrada rural escura, desliguei o motor e finalmente soltei o carro. Encostei a cabeça no volante e chorei, não lágrimas de tristeza, não lágrimas de perda, mas lágrimas ardentes e furiosas de raiva. Uma raiva dirigida inteiramente a mim mesma por ter sido estúpida o suficiente para ter esperança, por ter sido estúpida o suficiente para voltar direto para o ninho de cobras só porque a cobra sorriu. A raiva que senti depois daquele jantar não desapareceu. Por 2 dias, ela ficou latente, um nó frio e duro no meu estômago. Não era a raiva volátil e chorosa da minha juventude. Era diferente. Era uma raiva paciente e concentrada, esperando o seu momento. Não precisei esperar muito. Ela apareceu no saguão do nosso escritório sem avisar. Serafina. Vestia um elegante taier azul marinho, mas o olhar de controle polido não alcançava seus olhos. Estavam tomados por um pânico frenético e acuado. Mark, sempre o porteiro, foi interceptá-la na recepção. Posso ajudá-la, senhora? Perguntou ele, com a voz educada, mas firme, e a linguagem corporal criando uma barreira clara. Saia da minha frente, ela retrucou, empurrando-o para o lado. Mark, um boina verde que poderia tê-la impedido com uma mão, simplesmente a deixou passar, seus olhos lançando um aviso enquanto ela disparava em direção ao meu escritório. Ela irrompeu pela minha porta sem bater. Precisamos conversar, sibilou, com a voz trêmula de uma urgência desesperada. Eu disse que isso é importante. Eu fiquei calmamente de pé. Sistema. Levantei-me da minha mesa e caminhei até a porta do meu escritório, fechando-a com um clique silencioso e deliberado. Virei-me para encará-la, de braços cruzados. A raiva dentro de mim havia esfriado e se transformado em algo sólido, algo como aço. Minha resposta continua sendo não, Serafina, eu disse, com a voz fria e inexpressiva como um lago congelado. Você está me pedindo para cometer um crime federal, para trair todos os princípios que defendo. A resposta sempre será não. Ela me encarou, com o peito arfando, e então riu. Não era um som de diversão. Era um grito agudo e descontrolado que raspou o ar. Princípios, zombou ela, a palavra pingando veneno. Quer falar comigo sobre princípios? Você, a garota que se escondeu no exército por 8 anos porque não conseguia lidar com o mundo real. O que você é agora, Capitão América? Ela deu um passo à frente, o rosto contorcido em uma máscara de fúria, e apontou um dedo em minha direção. Você deve a essa família. Você me deve. Papai foi o consignatário do seu primeiro empréstimo comercial. Ou você se esqueceu disso? Sem o sobrenome Barnes, ninguém teria sequer dado uma segunda olhada na sua patética empresazinha. E foi isso. Essa era a frase. Ela não tinha apenas me insultado. Ela tinha cuspido no meu serviço. Ela tinha invadido o meu santuário e profanado a única coisa, a única parte da minha vida, que era verdadeiramente sagrada. Todos nós temos um ponto de ruptura, uma linha que, uma vez cruzada, muda tudo para sempre. Se você está aqui no momento em que finalmente encontrei o meu, mostre seu apoio a esta história com um like. E se você já chegou a esse ponto, deixe-me saber comentando com a única palavra que diz tudo: chega. A raiva dentro de mim não explodiu. Implodiu, colapsando em um único ponto de clareza infinitamente denso. Uma calma estranha me invadiu, o tipo de foco absoluto que se encontra nos momentos imediatamente anteriores a uma batalha. Olhei-a diretamente nos olhos. Minha imobilidade pareceu enervá-la mais do que qualquer discussão aos berros. Você tem razão sobre uma coisa, Serafina, eu disse, com a voz calma e firme, desprovida de qualquer emoção. Fiquei em silêncio por tempo demais. Deixei você, mamãe e papai definirem quem eu era. Deixei seu mundo superficial e amargo me fazer questionar meu próprio valor. Sustentei o olhar dela, sem deixar que desviasse o olhar. Mas isso acaba aqui, agora. Com isso, virei-me e abri a porta do meu escritório. Toda a minha equipe estava parada no espaço de trabalho principal, com os rostos em uma mistura de preocupação e raiva.
Eles tinham ouvido tudo. Olhei para além da minha irmã, diretamente para o meu policial de maior confiança. Mark, eu disse, minha voz ressoando com uma autoridade que eu não usava desde que tirei o uniforme. Por favor, acompanhe a Sra. Barnes para fora do prédio e certifique-se de que ela entenda que nunca, jamais, poderá pisar nesta propriedade novamente. O queixo de Serafina caiu. Ela parecia completamente atordoada, como se não conseguisse compreender que eu fosse capaz de dar tal ordem. Mark apenas assentiu uma vez, com uma expressão de satisfação sombria no rosto. Sim, chefe, disse ele e se aproximou dela. Você não pode fazer isso, ela gritou enquanto Mark a segurava firmemente pelo cotovelo. Eu sou sua irmã. Você vai se arrepender, Catherine. Você vai voltar rastejando. Observei-o acompanhá-la, ainda gritando ameaças e insultos, para fora da porta da frente, em direção à luz forte da tarde. No momento em que a porta se fechou, um silêncio profundo tomou conta do escritório. Virei-me para encarar minha equipe, minha família. Vi seus rostos preocupados e senti uma onda de proteção. Peço desculpas por todos vocês terem testemunhado isso, disse eu, com a voz clara e firme. Respirei fundo e olhei para cada um deles, Mark, Joselyn, os outros que confiaram a mim suas carreiras e sua lealdade. Minha família biológica não entende o que fazemos aqui, o que defendemos. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras serem absorvidas. Mas eles estão prestes a aprender uma lição muito clara. Eles queriam jogar um jogo. Tudo bem, vamos jogar. Mas vamos jogar de acordo com as minhas regras. Olhei ao redor da sala. Não vi pena nos olhos deles. Vi respeito. Vi determinação. Vi uma equipe pronta para a missão. As linhas de batalha estavam traçadas. E, pela primeira vez, eu estava pronto para revidar. No momento em que a porta da frente se fechou atrás de Serafina, a raiva desapareceu. Tinha cumprido seu propósito, como um propulsor de foguete caindo ao atingir a órbita. Agora não era hora para o calor da emoção. Era hora do cálculo frio e difícil da estratégia. O general Patton disse certa vez, um bom plano executado com violência agora é melhor do que um plano perfeito na semana que vem. Minha família havia travado uma longa guerra de atrito contra mim. Minha resposta seria uma contraofensiva única e decisiva. Meu escritório imediatamente se transformou em um centro de comando. Chamei Mark e Joselyn e fechei a porta. O ar estava carregado com a atenção concentrada de uma equipe se preparando para uma missão. Caminhei até o grande quadro branco na minha parede, cuja superfície limpa contrastava fortemente com a bagunça que acabará de se desenrolar. Escrevi 2 linhas em letras maiúsculas pretas e limpas: objetivo, reeducação. Meio, verdade incontestável. Tampei o marcador. Eles acham que sou um fracasso morando numa garagem, comecei, com a voz calma. Acham que a Aegis é uma piada e se sentem no direito de me usar para limpar a corrupção deles. Hoje, vamos corrigir o registro. Joselyn, preciso de todas as transações financeiras entre mim, esta empresa e minha família. Cada empréstimo, cada pagamento, cada transferência bancária que minha mãe já solicitou. Registre tudo. Ela assentiu, já digitando. Vou lá. Tenho um arquivo particular sobre isso há anos, só por precaução. Claro que tinha. Era Joselyn. Virei-me para Mark. Serafina mencionou um sócio. Ele está tentando conseguir um contrato militar. Ela estava desesperada. Isso significa que ele está em apuros. Preciso saber quem ele é e qual é o problema dele. Investigue a fundo. Considere feito, chefe, disse ele. A raiva é um luxo. A disciplina é uma arma. Pelas 3 horas seguintes, meu escritório ficou em silêncio, exceto pelo clique suave dos teclados. Joselyn fez sua mágica financeira, sua tela um borrão de planilhas e extratos bancários. Compilei anos de relatórios, contratos e avaliações de desempenho da empresa, colocando-os na mesa de conferências como planos de batalha. Estávamos construindo um arsenal, não de balas, mas de fatos.
fatos concretos, frios e inegáveis. Pouco depois das 17 horas, Mark voltou ao meu escritório, fechando a porta atrás de si. Seu rosto estava petrificado. Chefe, está pior do que pensávamos, disse ele, deslizando um tablet sobre a minha mesa. O sócio de Serafina não está apenas com problemas burocráticos. O nome dele é Richard Thorne, e sua empresa está na lista de observação do FBI por fornecer componentes eletrônicos falsificados e defeituosos ao Departamento de Defesa. Eles estão construindo um caso de fraude e conspiração contra ele. Um pavor gelado me invadiu. Li os detalhes: chips de orientação defeituosos, chicotes elétricos defeituosos, componentes que poderiam falhar em pleno voo. Minha irmã, em sua arrogância de tirar o fôlego, não havia apenas me pedido para burlar as regras. Ela tentará me tornar cúmplice involuntária de uma investigação federal que colocava em risco a vida de militares americanos. Não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de sangue. A imprudência, o absoluto desrespeito pela minha vida e pela minha honra, era impressionante. Ela não estava apenas tentando me usar. Ela estava disposta a destruir meu mundo inteiro para salvar a própria pele. Naquela noite, dirigi para casa, mas não para descansar. Havia mais uma peça do quebra-cabeça que eu precisava. Fui direto para minha garagem, não para a apertada e oleosa onde a Aegis nasceu, mas para a garagem limpa e bem iluminada da casa que eu havia comprado 2 anos antes. Sob lonas grossas, meus marcos me aguardavam. Retirei a capa do primeiro carro, um Corvette Z06 vermelho cereja. Comprei-o no ano em que a Aegis atingiu seu primeiro milhão em faturamento. Lembrei-me de assinar os papéis, com as mãos tremendo, não pelo gasto, mas pela pura e estonteante realidade de que eu tinha feito aquilo. Em seguida, apresentei um Dodge Viper ACR, pintado de um preto venenoso. Era para o contrato exclusivo de segurança cibernética que fechamos com a Força Aérea, uma competição brutal que nos levou ao limite. Este carro era um monumento à pura tenacidade. E por último, minha obra-prima, um Ford GT em azul e branco clássico. Foi nesse dia que uma empresa independente avaliou a Aegis em 9 dígitos. Não era apenas um carro, era um símbolo de que o projeto da garagem agora era um patrimônio nacional. Não eram brinquedos. Eram minhas medalhas, provas tangíveis de noites sem dormir e trabalho incansável. Minha família me julgava pelo carro que eu dirigia. Ótimo! Era hora de falar a língua deles. Deixei as lonas no chão, o metal polido brilhando sob as luzes fluorescentes. Era hora do meu arsenal ver a luz do dia. Com tudo no lugar, sentei-me na cozinha e peguei o telefone. Disquei o número para o qual não ligava há muito tempo. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz familiar e poderosa atendesse. Allen, senador Allen, aqui é Catherine Barnes, eu disse, com a voz firme. Peço desculpas por ligar a esta hora. Não, de jeito nenhum. Está tudo bem? Que cena horrível na boate outro dia. Está tudo bem, senhor, mas senti que era meu dever informá-lo sobre a verdade por trás da irmãzinha de espírito livre que o senhor conheceu no Acmon. Não falei com ele como vítima. Falei como CEO, um contratante de defesa, relatando uma potencial ameaça à segurança nacional envolvendo um membro do seu círculo social. Expus os fatos sobre Richard Thorne, a lista de observação do FBI e a tentativa desesperada de Serafina de me envolver nela. Eu falava a língua dele, a língua do risco, da responsabilidade e do interesse nacional. Ele ouvia sem interrupção, e o silêncio do seu lado da linha ficava mais pesado a cada detalhe. Amanhã, concluí, minha voz não deixando espaço para recusa, haverá uma reunião familiar para tratar disso, e acho que, para sua própria proteção, bem como para a integridade deste assunto, você deveria estar lá. Na manhã seguinte, meu pai ligou, exatamente como eu sabia que faria. Sua voz estava carregada de fúria. Catherine, você vem aqui em casa imediatamente. Vamos resolver isso agora mesmo. Deixei que ele terminasse o discurso. Então respondi calmamente, reservei o Washington Room no Jefferson Hotel para as 10 horas. Papai, mamãe, Serafina, cheguem na hora. Desliguei antes que ele pudesse reclamar,
A batalha seria travada no meu território, segundo as minhas regras. Quando chegaram, entraram esperando me encontrar sozinho, pronto para ser repreendido. Em vez disso, caíram numa emboscada que eles mesmos criaram. À longa mesa de conferências de Mogno, eu esperava, e não estava sozinho. À minha direita, sentava-se Joselin. À minha esquerda, nosso advogado corporativo. E à cabeceira da mesa, com o rosto uma máscara de severa decepção, sentava-se o senador Allen. A confiança arrogante no rosto de Serafina evaporou instantaneamente, substituída por um lampejo de pânico puro e genuíno. O ímpeto de raiva do meu pai estagnou, sua boca ligeiramente aberta. Minha mãe apenas parecia confusa, agarrando a bolsa como se fosse um bote salva-vidas. O palco estava montado, mas a peça era minha. Permaneci sentado. Não disse uma palavra. Apenas dei um pequeno aceno quase imperceptível para Joselin. Ela apertou um botão em seu laptop e a tela grande no fundo da sala ganhou vida. A primeira imagem foi o logotipo nítido e limpo da Aegis Tactical Solutions. Foi seguido por uma rápida sucessão de slides, um gráfico de barras mostrando o crescimento da receita trimestral, com as barras subindo constantemente além da marca de 20 milhões de dólares, um slide detalhando um contrato de 15 milhões de dólares com a Força Aérea dos Estados Unidos, uma lista de nossos parceiros corporativos da Fortune 500. Esta, disse Joselin, sua voz cortando o silêncio atordoado, é a pequena empresa patética a qual a senhorita Serafina Barnes se referiu há 2 dias. Meu pai olhava fixamente para a tela, com uma expressão indecifrável. Minha mãe parecia estar tentando fazer cálculos complexos de cabeça. Serafina parecia apenas doente. Joselin clicou novamente. Um novo slide apareceu. Era uma cópia digitalizada de um extrato bancário. E isto, continuou ela, com o tom frio como gelo, é um resumo das solicitações de transferência eletrônica da senhora Eleanor Barnes para a senhorita Serafina Barnes nos últimos 3 anos, pagas de uma conta conjunta assinada pelo Dr. Alistair Barnes, totalizando mais de 75 mil dólares. A linha de memorando para cada transferência está anotada aqui, despesas com imagem. Um suspiro estrangulado escapou dos lábios da minha mãe. O silêncio no quarto agora era absoluto, sufocante. Então chegou a minha vez. Levantei-me lentamente. Serafina, comecei, com a voz baixa, mas ecoando por todos os cantos da sala, você pediu minha ajuda com um homem chamado Richard Thorne, mas se esqueceu de mencionar um detalhe crucial, que ele e sua empresa são alvo de uma investigação ativa do FBI. Abaixei-me e coloquei uma pasta grossa e encadernada no centro da mesa. Ela caiu com um baque pesado e definitivo. Este é o processo preliminar do FBI contra o Sr. Thorne por fraude e conspiração, detalhando a prática de sua empresa de fornecer equipamentos militares defeituosos. Se eu tivesse feito o que você pediu, se eu tivesse usado minha posição para agilizar o contrato dele, eu estaria enfrentando até 20 anos de prisão federal por conspiração e por colocar em risco a segurança nacional. O rosto de Serafina ficou completamente branco. Ela parecia um fantasma. Meu pai gaguejou, isso é impossível. O senador Allen, que até então estivera em silêncio, finalmente falou, com a voz carregada de desgosto. Ele nem olhou para Serafina. Olhou para o meu pai. Receio que seja bem possível, Alistair. Fiz minhas próprias investigações ontem à noite. A investigação é bastante séria. Meu pai afundou na cadeira como se tivesse sido agredido fisicamente. O peso da desgraça pública, a única coisa que ele temia acima de tudo, desabava sobre ele. Deixei o peso daquela realidade se instalar na sala por um longo momento. Então, caminhei até a cabeceira da mesa. Durante toda a minha vida, disse eu, minha voz ressoando com uma força calma e inabalável, você me julgou. Você julgou minha carreira, minhas escolhas, minha vida. Você me julgou pelo carro que dirijo. Olhei para cada um deles, minha irmã, tremendo de medo, minha mãe, chorando silenciosamente em um lenço, o meu pai, parecendo um homem destruído. Então agora falarei com você na única língua que você já entendeu. Apertei um botão no controle remoto em minha mão. A tela mudou.
A primeira imagem era do Corvette Z06 vermelho, brilhando sob as luzes da minha garagem. Clique. O Dodge Viper ACR preto. Clique. O Ford GT azul e branco. O último slide mostrava os 3 carros com seus documentos oficiais de propriedade e avaliações de mercado listados ao lado. Valor total: $850 mil. Eu conquistei estes, declarei, com a voz desprovida de triunfo. Mas você está enganado se pensa que isso é para se gabar. Estes carros não são para você ver. São meus marcos, minhas medalhas, conquistadas com noites sem dormir e trabalho incansável. Eles representam meu sucesso em termos que você não pode de forma alguma interpretar mal. Fiz uma pausa e abaixei o controle remoto. Quanto ao Honda, guardo para me lembrar de onde vim e dos anos de luta que levei para chegar até aqui. Ele representa a integridade. Representa a verdade. Estes carros, gesticulei para a tela, são apenas o resultado. Juntei minhas coisas. Esta reunião acabou, anunciei. A partir deste dia, toda e qualquer comunicação entre mim e esta família será conduzida por meio do meu advogado. Virei-me e caminhei em direção à porta, sem esperar por uma resposta. Eu não precisava de uma. Quando minha mão tocou a maçaneta, ouvi a voz de Serafina, um sussurro desesperado e entrecortado. Kate, espere. Parei, mas não me virei. Não tinha mais nada a dizer. A guerra havia acabado e, no silêncio que se seguiu, saí da sala, deixando para trás as ruínas do mundo deles. Depois de sair do Jefferson Hotel, esperava me sentir triunfante, justificado. Eu havia vencido em todos os aspectos imagináveis. Eu havia falado a verdade, recuperado minha história e exposto a hipocrisia deles de forma espetacular. Mas quando entrei no carro e fui embora, não havia o doce sabor da vitória. Havia apenas um vasto e oco vazio. Era o silêncio que se segue a uma tempestade, onde o ar é limpo, mas a paisagem está irrevogavelmente alterada. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Mas, ao fazê-lo, havia encerrado oficialmente um capítulo da minha vida. Eu havia removido cirurgicamente uma parte tóxica do meu passado, e o procedimento, embora necessário, havia deixado uma ferida. Naquela silenciosa sala de conferências, eu havia perdido minha família. Ou talvez a verdade mais dolorosa fosse que eu simplesmente fora forçado a admitir para mim mesmo que os havia perdido há muito, muito tempo. Que a família pela qual eu estava de luto era apenas uma ideia, uma imagem à qual me agarrei por uma esperança desesperada e infantil. Dirigi por horas naquela tarde sem destino, rumo ao oeste pela I-64, observando as colinas ondulantes da Virgínia passarem pela minha janela. Apenas deixei o zumbido rítmico dos pneus no asfalto preencher o silêncio na minha cabeça. Eu não estava mais fugindo de nada. Estava apenas dirigindo, deixando o movimento acalmar a estranha quietude dentro de mim, como se o impulso do carro pudesse de alguma forma me impulsionar para a próxima fase da minha vida, deixando os destroços para trás. Nos dias que se seguiram, os tremores secundários começaram. Meu telefone, que havia ficado mudo por tanto tempo em relação a eles, começou a tocar sem parar. Serafina foi a primeira, deixando uma série de mensagens de voz confusas e chorosas. Era um coquetel bizarro de desculpas frenéticas e acusações venenosas. Uma mensagem era: Kate, me desculpe. Eu nunca quis dizer isso, eu estava tão desesperada. E a próxima era: como você pôde fazer isso comigo, com a família? Você estragou tudo com sua cruzada hipócrita. Era a surra desesperada de alguém que nunca havia sido responsabilizado. Então vieram os telefonemas da minha mãe. Sua voz não era de desculpas. Era áspera e indignada. Catherine, seu pai está fora de si. Você nos humilhou deliberadamente. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui, destruindo esta família. Ela ainda via a imagem deles, não suas ações, como a coisa que precisava ser protegida. Meu pai, fiel à sua forma, permaneceu em silêncio. Não ligou uma única vez. Seu silêncio era, à sua maneira, a condenação mais veemente de todas. Ouvi as primeiras mensagens,
uma estranha sensação de distanciamento me invadindo. Então parei. Não atendi uma única ligação. Não foi por despeito ou ódio. Foi um ato de autopreservação. Eu havia lutado demais por essa paz recém-descoberta para deixá-los me arrastar de volta para o seu furacão de disfunções. Josely me disse uma vez, durante uma semana particularmente difícil, estabelecer limites não significa manter os outros afastados. Trata-se de proteger o território pelo qual você lutou dentro de si. Então, um por um, abri minha lista de contatos: Serafina Barnes, mamãe, papai. Com uma estranha sensação de solenidade, rolei a tela para baixo e cliquei em bloquear esta ligação para cada um deles. Foi uma ação pequena e simples em uma tela brilhante, mas foi monumental. Parecia que eu estava construindo uma muralha, pedra por pedra, ao redor do pequeno e tranquilo espaço que finalmente havia conquistado para mim. Em meio ao caos de seus telefonemas desesperados, uma única correspondência chegou ao escritório e cortou o barulho. Era um envelope grosso, creme, com o selo oficial de um senador estadual no canto. Era do senador Allen. Meu primeiro pensamento foi que se tratava de um pedido formal de desculpas por estar envolvido no drama familiar. Era muito mais do que isso. Era uma carta escrita à mão, com uma letra firme. Ele escreveu que o encontro o impressionou profundamente, não por causa do conflito familiar, mas por causa da minha conduta. Contou-me sobre o próprio filho, um fuzileiro naval que serviu 2 vezes no Iraque e que teve dificuldades para se reerguer depois de voltar para casa. Ele disse que entendia, de uma forma pequena, mas profunda, o preço do serviço e a integridade silenciosa e inabalável que ele inspira nas pessoas que vestem o uniforme. Ele escreveu: Senhora Barnes, o que testemunhei naquela sala não foi apenas uma empresária defendendo sua empresa. Foi um soldado defendendo sua honra. Em um mundo que muitas vezes valoriza a aparência em detrimento da substância, sua integridade é um patrimônio nacional. Nunca deixe que ninguém lhe diga o contrário. Lendo essas palavras, sentada sozinha no meu escritório, finalmente chorei, não as lágrimas quentes e raivosas que derramei no meu carro, mas lágrimas silenciosas e gratas por não ter conseguido chorar pela minha própria família. O reconhecimento de um quase estranho, de alguém que realmente entendia o código pelo qual eu vivia, foi mais válido do que 1000 desculpas vazias de pessoas que compartilhavam o meu sangue, mas não os meus valores. Foi um bálsamo para uma ferida que eu nem sabia que ainda estava tão aberta. Foi a aprovação que eu sempre desejei, vinda de um lugar que eu nunca imaginei. Naquele fim de semana, em vez de dar uma volta com um dos supercarros, me vi de volta à minha garagem, atraído pelo membro mais antigo da minha frota, o Honda Accord. Abri a porta e o cheiro familiar de estofamento antigo me recebeu como um velho amigo. Sentei-me no banco do motorista, na escuridão, com as mãos apoiadas no couro macio e gasto do volante. Este carro humilde e confiável, já tinha visto de tudo. Tinha sido minha testemunha silenciosa. Ele esperou pacientemente do lado de fora da garagem enquanto eu chorava de exaustão por causa de um código falho. Ele me levou ao banco para pedir empréstimos e àquela churrascaria para celebrar uma vitória solitária. Foi o carro que dirigi para casa depois da minha última missão no aeroporto, o primeiro passo da minha nova vida civil. Serafina o chamara de símbolo do meu fracasso. Ela estava tão enganada. Era um símbolo da minha resiliência, meu companheiro quieto, despretensioso e incansável. Nunca me decepcionou, nenhuma vez. Recostei a cabeça no encosto, com um pequeno sorriso sincero se formando nos lábios. Bem, velho amigo, sussurrei na escuridão silenciosa da garagem, nós evoluímos muito, não é? E sentado ali no silêncio, sentindo o peso do passado e a leveza do futuro, eu sabia o que tinha que fazer em seguida. Na manhã seguinte à minha conversa tranquila na garagem, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Dirigi meu Honda, não até uma concessionária para trocá-lo, mas até a filial local de uma instituição de caridade que respeito profundamente, que fornece veículos confiáveis para veteranos e suas famílias que estão lutando para retornar à vida civil. À minha espera estava um jovem ex-sargento do Exército, com pouco mais de 20 anos.
Ele tinha a postura inconfundível de um soldado, mas seus olhos transmitiam a ansiedade cansada de um jovem pai tentando encontrar trabalho para sustentar a esposa e os 2 filhos pequenos. Ele me contou que pegava 3 ônibus diferentes para ir a entrevistas de emprego, um processo que levava horas em cada sentido. Este carro, disse ele, vai mudar tudo para eles. Entreguei-lhe as chaves. Ele olhou para elas e depois para mim, com os olhos brilhando com uma gratidão tão profunda que me silenciou. Aquele olhar tinha mais valor do que todos os supercarros da minha garagem juntos. Era um olhar de esperança, de um fardo sendo aliviado. Cuide bem dela, eu disse, com a voz um pouco rouca. Ela cuidou muito bem de mim. Ele assentiu, sem conseguir falar, e apenas apertou minha mão com firmeza. Enquanto ele e a esposa saíam da concessionária com o Honda, não senti nenhuma sensação de perda. Senti um peso final sendo tirado dos meus ombros. O carro que havia sido um símbolo da minha luta agora estava se tornando um símbolo do recomeço de outra pessoa. Eu não estava apagando meu passado. Eu estava honrando-o, retribuindo. Poucos dias depois, em nossa reunião geral semanal na Aegis, eu tinha outro anúncio a fazer. À medida que crescemos, eu disse, olhando para os rostos da minha equipe, da minha família, é fundamental que nunca esqueçamos o nosso porquê. Estamos aqui para apoiar o combatente. Essa missão não se limita aos nossos produtos. Ela se estende às pessoas. Respirei fundo. É por isso que hoje anuncio oficialmente a formação do Fundo de Bolsas Evans Barnes. Um murmúrio baixo percorreu a sala. O Major Evans foi meu primeiro comandante, expliquei. Ele me ensinou que o dever principal de um líder é cuidar de seus soldados, dar cobertura aos que vêm atrás. Este fundo fará exatamente isso. Fornecerá capital inicial, mentoria e total apoio jurídico e técnico aos veteranos que desejam abrir seus próprios negócios no setor de tecnologia. A Aegis é mais do que uma empresa. Está se tornando um legado. E é assim que homenageamos as pessoas que nos moldaram. Os aplausos que se seguiram não foram apenas educados. Foram estrondosos. Foi um compromisso compartilhado com um propósito maior do que nós mesmos. Naquele momento, eu soube que tinha construído mais do que um negócio de sucesso. Tínhamos construído uma comunidade com alma. A validação final veio uma semana depois, não na forma de um extrato bancário ou um novo contrato, mas em um e-mail simples e formal. Era um convite oficial do Departamento de Defesa. Fui convidado a ir ao Pentágono para apresentar o modelo de segurança cibernética de última geração da Aegis ao Estado-Maior Conjunto. Imprimi a autorização de viagem em anexo para meu voo para Washington, D.C. Olhando para o papel, não senti o orgulho eufórico que minha família esperaria. Senti uma profunda e pesada sensação de responsabilidade. Este era o meu palco, não o salão de baile de um clube de campo, nem a sala de conferências de um hotel onde dramas familiares se desenrolavam. Meu palco era uma sala de reuniões segura, onde as decisões tomadas poderiam, de fato, proteger as vidas dos soldados na linha de frente. Foi a confirmação máxima de que eu havia escolhido o caminho certo, a missão certa. A história não termina numa sala de reuniões ou numa garagem, mas sim na estrada aberta. É uma noite fria de final de setembro. Estou ao volante do Corvette, a pintura vermelha brilhando sob a luz suave do pôr do sol. Dirijo pela Blue Ridge Parkway, com a estrada sinuosa se desenrolando à minha frente como uma fita. As janelas estão abertas e o ar fresco da montanha sopra em meus cabelos. Não estou mais fugindo de nada. Não estou tentando provar nada a ninguém. Estou apenas dirigindo, rumo a um futuro que eu mesmo criei. Minha família biológica provavelmente nunca me entenderá. Eles nunca compreenderão o mundo que construí ou os valores que defendo. E finalmente percebi que está tudo bem. Não importa mais. Tenho minha própria família, forjada em confiança e sacrifício compartilhado. Tenho meu próprio propósito, nascido de um voto feito em uma zona de guerra. Validei meu próprio eu. E à minha frente, a estrada está aberta, livre e inteiramente minha. Aquela estrada não era apenas uma rodovia na Virgínia. Era um caminho que eu tive que construir para mim mesma,
um passo doloroso de cada vez. Minha história pode ser minha, mas esta jornada de encontrar o seu próprio valor, de definir a sua própria família, pertence a todos nós. Se alguma parte dela ressoou com você, ficaria honrado se você se juntasse à nossa comunidade aqui. Seu like demonstra que você apoia esta mensagem de força. E, ao se inscrever, você garante que nunca mais perderá uma história. Até a próxima, continue rumo ao seu próprio horizonte.